Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. Agora no mês de junho foi lançado o novo filme da Pixar em streaming, que se chama Luca, e que se passa num povoado na costa litorânea da Itália. Antes de conversarmos sobre este filme, nós vamos convidar a todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Pão, ouro e amor. Aquele diz: isto é meu. Outro afirma: guardo o que me pertence. Entretanto, só Deus é o legítimo Senhor de tudo. Rejubilas-te com a nutrição. Contudo, foi Ele quem promoveu a sustentação da semente, para que a semente convertida em pão te assegure o equilíbrio. Orgulhas-te do dinheiro que te garante a aquisição das utilidades imprescindíveis à segurança e ao conforto. No entanto, foi ele quem te garantiu indiretamente os recursos precisos para que te não faltassem saúde e raciocínio, disposição e inteligência na tarefa em que a fortuna te sorri. Regozijas-te com o lar. Todavia foi ele quem te situou nos braços maternais, que te acalentaram os vagidos primeiros, aproximando-te dos afetos que te enriquecem os dias. Lembra-te de Deus, o todo misericordioso, que nos confia os tesouros da existência, a fim de que aprendamos a buscar-lhe o paterno seio. E reparte com o teu irmão do caminho os talentos que ele nos empresta, na certeza de que somente a preço de fraternidade infatigável e pura subirás para a glória divina, em que Deus te reserva a imortalidade da vida entre as fulgurações da sabedoria imperecível e as bênçãos do eterno amor. Quase no finzinho do filme Luca, o novo longa-metragem de animação da Pixar, lançado em streaming nos canais Disney e ambientado no litoral da Itália, uma grande competição esportiva chega ao fim e então é anunciado: os vencedores deste ano são os excluídos. E os campeões, que até então se sentiam excluídos, eram as crianças Luca, Alberto e Giulia, e eles então começam a festejar juntos. Eles percebem que de excluídos, eles haviam sido alçados a heróis vitoriosos. Mas a história começa num ambiente bem diferente daquele povoado. Luca, o personagem principal, é um menino monstro e ele vive nas profundezas do mundo marinho. Ele sente ao mesmo tempo medo e curiosidade sobre o mundo dos humanos. A todo momento os pais de Luca o advertem para que ele nunca se aproxime de ninguém do mundo dos humanos. Mas, quando o menino se aventura a seguir o seu destemido amigo Alberto, ele passa a viver com esse amigo entre os seres humanos. E ambos, tanto Alberto quanto Luca, conseguem adquirir uma aparência de pessoas comuns, de humanos. E aquele medo todo que Luca antes tinha dá lugar a novas emoções. Eles fazem amizade com uma menina que se chama Giulia, e ela também era uma criança que não se sentia aceita pelos outros. E o companheirismo profundo e sincero entre os monstrinhos, Alberto e Luca, e depois com a menina Giulia, é explorado de maneira muito leve e positiva ao longo do filme. No momento em que, depois de algum tempo, os pais de Luca se dão conta de que o filho não está mais ali, eles partem na sua busca e a maior preocupação de ambos é que o menino jamais seria aceito pelos humanos e que ele poderia sofrer com isso. E então os pais ficam muito aflitos e passam quase todo o enredo do filme na busca de encontrar o filho. O diretor é o italiano Enrico Casarosa. Ele já falou em entrevistas que o longa-metragem é autobiográfico, como já é praxe nos roteiros da Pixar, onde os diretores e roteiristas são sempre convidados a expor experiências pessoais
que possam trazer mais identificação com o espectador. E por isso mesmo também são muito autênticas outras escolhas do diretor italiano. Os cenários da costa italiana, as cores, os figurinos, a arquitetura e até mesmo a gastronomia, que aparece direto no filme, as massas ao pesto, os sorvetes. A graça e o colorido do longa-metragem são tantos que fazem nos lembrar os contos de fada antigos. Só que a diferença é que aqui a gente não celebra o amor romântico de um príncipe com uma princesa, mas a amizade é a aceitação das diversidades de cada ser. Nós não vamos encontrar nesse filme personagens esteticamente perfeitos como nos antigos contos de fada, mas sim pessoas comuns, narigudas, gordinhas, baixinhas, com um braço faltando. E claro, também os próprios personagens principais, que são monstrinhos, embora eles possam passar despercebidos. E os três amigos ajudam-se o tempo todo, chegam mesmo a se desentender, mas jamais abandonam a sua amizade, os seus ideais em comum. Eles enfrentam o desafio daquela competição e, apesar do medo, vencem e, sobretudo, descobrem-se pertencentes, respeitados e aceitos pela comunidade. A busca de Luca e Alberto pela aceitação dos humanos, sempre escondendo a sua aparência de menino monstro, é uma metáfora para descrever qualquer situação em que o espectador do filme tenha se sentido julgado por simplesmente ser quem é. É por isso mesmo que o filme serve de reflexão para os adultos e não só para as crianças, para que a gente perceba que somente através da tolerância, do amor, da aceitação, nós encontraremos a paz e a fraternidade entre todos. E o cinema atual tem nos brindado cada vez com mais frequência com roteiros que mostram essa mudança de paradigma. Porque por muito tempo, uma boa história de sucesso deveria mostrar a dualidade entre personagens bons, inocentes, que eram traídos e que depois mostram-se sendo espertos, abrindo os olhos e promovendo a sua vingança, dando a volta por cima. O que acabava incentivando no espectador a noção de que era necessária uma certa dose de agressividade para excluir o seu oponente, o seu inimigo, para se tornar um vencedor. Era preciso que os bons se tornassem intolerantes com o inimigo e isso passava uma mensagem que vai contra os valores cristãos, contra as mensagens e as parábolas de Jesus. É como se nós fôssemos perdoar e compreender as fraquezas do outro, nós é que estaríamos sendo fracos. E essa força temporal, essa força calcada na vaidade, era justamente o que mais se valorizava nos roteiros de cinema. Sendo que era uma via de mão dupla. O público queria personagens assim, agressivos, que vingam a sua honra, porque era o que era valorizado. Por sua vez, o cinema fazia produções assim, seu poder de influenciação positiva sobre o público. Ou seja, ao invés de usar o seu poder de comunicação para o bem. Porque um filme, quando passa um bom exemplo, quando passa uma mensagem de amor, contagia e influencia positivamente também muitas pessoas que o assistem. E essa deveria ser, inclusive, a função maior de todas as artes, cinema, música, elevar e instruir a alma humana. Nós sabemos pela obra de André Luiz que muitos escritores e cineastas, depois de desencarnados, tomados pelo remorso de terem produzido cenas aterrorizantes e plasmado na mente dos seus leitores e espectadores sentimentos negativos, muitas vezes até em associação direta com os obsessores que eles mantinham junto de si ainda em vida, eles depois se sentem perseguidos pela assombração e pela culpa que eles criaram para si mesmos, tendo desperdiçado muitas vezes o talento que tinham e a admiração que eles possuíam do seu público, que poderia ter sido usada para o bem. Portanto, nós torcemos por mais roteiros assim, que semeiam a tolerância, a fraternidade, o amor, a amizade, aproximando cada vez mais a arte e a produção cultural do nosso planeta para os valores eternos do Cristo, e em especial para as novas gerações. E
que nós lembremos que aquela via de mão dupla entre produtores de cultura e os seus consumidores, não importa em que lado nós estejamos, que a gente faça a nossa parte, sabendo selecionar os livros e filmes e músicas que nós vamos consumir e também, se formos da área criativa, sabendo produzir um material que possua um conteúdo elevado, instrutivo e que se afine com os propósitos do Cristo. Nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos. E os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar. Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Uma coisa que eu tenho aprendido nesta vida é que nós, por mais que estudemos, que obtenhamos títulos, cargos, não somos melhores que ninguém. E estamos longe, mas muito longe, de deter todo o conhecimento.
nem mesmo daquilo que nos supomos especialistas. Dia destes, eu assisti um documentário sobre Bill Gates. Sem dúvida, trata-se de um homem acima da média. Seu cérebro trabalha muito além do que o cérebro de qualquer outro ser humano. Bom, certamente devem existir outros poucos como ele no mundo, só que menos famosos, mas muito poucos. Bill Gates consegue ler 150 páginas de um livro, seja científico, sempre de assuntos complexos, em 1 hora. Então, ele ia assimilando tudo que ele lê. Mas vejam bem, nem ele, com toda esta capacidade, domina 100% do conhecimento. Imagine a maioria de nós que não possui tamanho talento. Conscientes dessa realidade, o melhor que nós temos a fazer é guardarmos a disposição para aprender com qualquer oportunidade que nos surja e também com todas as pessoas que cruzam o nosso caminho. Sim, porque cada pessoa tem algo a nos ensinar, independentemente do seu nível educacional ou cultural. Por outro lado, não devemos cobrar de nós grandes testemunhos de sabedoria o tempo todo. Mas eu sei que não é tão simples. Eu conheço pessoas super fofas, mas que sofrem com medo até de pensar que sua imagem de especialista em determinado assunto pode sofrer qualquer arranhão. Sentem-se feridas quando se acham colocadas em xeque em relação ao seu conhecimento ou à sua experiência. Outras parecem viver no pedestal, acreditando-se superiores em suas posições acadêmicas ou profissional. Alguns se sentem acima de tudo e de todos só por se encontrarem numa posição de prestígio. Cabe aqui uma pergunta: será que essas pessoas são felizes? Será que na intimidade esses irmãos e irmãs que têm esse padrão mental e de comportamento não anseiam pela paz interior? Eu acredito que no inconsciente elas desejam estar libertas dessas vaidades que as escravizam. Como eu disse, conheço pessoas com esse perfil, algumas muito queridas, e justamente pela amizade que lhes tenho, eu percebo quanto é difícil para elas carregarem este fardo. Eu vou contar uma fábula que me ajudará a expressar o que eu estou querendo refletir com vocês. Conta-se que um filósofo, ao atravessar um largo rio numa canoa, perguntou ao canoeiro se ele entendia de astronomia. O homem simples olhou para ele e falou: não, senhor, em toda a minha vida eu nunca ouvi falar esse nome. E o filósofo então replicou: sinto muito que você tenha desperdiçado 1/4 da sua vida. Você sabe pelo menos alguma coisa de matemática? E o pobre homem sorriu novamente, meneou a cabeça e respondeu-lhe: não. Então o filósofo tornou a dizer: lamentavelmente você perdeu a outra 1/4 da sua vida, meu amigo. E logo em seguida fez a terceira pergunta: você sabe algo de geologia? Não, senhor, eu nunca fui à escola, replicou o canoeiro. Bem, meu amigo, quase a sua vida toda foi mal empregada. Bom, no momento em que conversavam lá, a canoa bateu numa pedra e o canoeiro, enquanto tirava a jaqueta para nadar até a margem do rio, perguntou ao filósofo: o senhor sabe nadar? Não, respondeu o sábio. Sinto muito, senhor. O senhor desperdiçou toda a sua vida com as ciências
e agora, em poucos minutos, a canoa afundará. Pois é, amigos e amigas, sabem o que é mais libertador? Ter a certeza de que somos eternos aprendizes. Não ter a obrigação de saber tudo e perguntar quando não entendemos. Estudar e estudar, mas conscientes de que, por mais que estudemos, sempre haverá alguém que sabe mais do que nós. Assim como sempre saberemos algo que alguém ainda não sabe e termos a grata oportunidade de ensinar também. Afinal, somos espíritos eternos e eterna será a nossa busca por mais e mais conhecimento. Mas na maioria esmagadora das vezes, nós aprendemos na vivência, na prática e na troca com os nossos semelhantes, exatamente como o Mestre Jesus nos ensinou. Pensemos nisto. Um grande abraço e até o próximo encontro. Nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos a respeito da necessidade fundamental de cuidarmos do corpo e do espírito. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17º, nas mensagens dos Espíritos, no item 11º, o Espírito Protetor Georges, em 1863, em Paris, trouxe-nos as seguintes recomendações sobre os cuidados do corpo e do espírito. Georges inicia com a seguinte indagação: consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver esta questão, diz Georges, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar disposto e forte. Façamos uma comparação.
eis se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois e difícil é achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Dois sistemas se defrontam: o sistema dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o sistema dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas, tanto uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, pulula a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão, amam com frieza e econômicos no gozar. Onde então está a sabedoria? Onde então está a ciência de viver? Em parte alguma, e o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, que é instrumento da alma. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. A perfeição está totalmente nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único meio de alcançardes a perfeição. Reflitamos sobre estas orientações do Espírito Georges. Agradecemos a todos pela companhia e desejamos muita saúde, paz, equilíbrio, amor no coração e até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Estamos encerrando o nosso programa de hoje por aqui. Muito obrigada e uma ótima semana para todos com muitas realizações no bem.